O olhar do observador constrói aquilo que ele observa. Na verdade, esse olhar constrói aquilo que ele precisa observar. No caso do humano, é muito interessante e é muito paradoxal o fato do humano precisar dos sofrimentos de ordem emocional. Um dos paradigmas importantes da psicologia comportamental é que aquilo para o que a gente olha, é o que volta a acontecer. Aquilo para o que a gente dá atenção, né? Quando eu dou atenção para uma determinada coisa, a minha atenção alimenta aquilo e faz com que aquilo volte a acontecer, né? Também já tenho dito que são as nossas lutas contra algumas coisas que faz com que essas coisas voltem a acontecer. Nós estamos vendo agora recentemente essa briga da imprensa contra os preconceitos raciais, contra as coisas que estão acontecendo, por exemplo, com jogadores de futebol. E o que é interessante nisto é que a imprensa se encarrega de tornar isso uma coisa terrível, agressivo demais. Mas o que a imprensa não percebe é que ela alimenta o uso disto cada vez mais intensamente. Porque os agressores vão utilizar as piores armas que eles encontrarem contra as pessoas que eles desejam agredir. E se eles percebem que o preconceito de cor e o racismo são armas muito pesadas, eles vão usar essas armas. Porque a punição não é garantia de que o mal, de que a coisa não vá acontecer, né? Lutar contra uma determinada coisa, leis graves, leis duras, não vão resolver necessariamente. Porque o humano está muito doente e ele precisa disto. Quanto mais agressiva é uma determinada coisa, como a imprensa tem feito em relação aos preconceitos e ao racismo, mais isso vai ser usado e de forma cada vez mais pior. Isso então, assim, claro, divulgar, é interessante divulgar? Mas o fato é que a imprensa não se dá conta de que o fato de ela divulgar transforma isso em algo poderoso e incentiva, porque, como disse, é o olhar do observador que constrói o objeto que observa, né? E é o fato da gente prestar atenção numa determinada coisa, essa atenção dada faz com que a coisa seja tratada e usada com mais veemência ainda. Porque a agressão e as leis duras, como disse, não funcionam. Veja vocês o seguinte: na Tailândia, o tráfico de drogas é punido com a pena de morte. E isso não tem impedido que existam tráficos de droga. Inclusive brasileiros foram executados na Tailândia, porque, embora sabendo que existe a pena de morte, ingressam no país frequentemente, isso acontece, pessoas fazendo tráfico de drogas, é claro. Não é garantia nenhum do fim do problema, da contravenção, não é? O tráfico de drogas na Tailândia é uma coisa terrível, naqueles países todos onde tem lá a pena de morte, claro,
né? Então, nós temos duas situações. Uma assim, tem muita coisa na vida que exige a nossa combatividade. E sem a nossa combatividade, não teríamos como viver, não teríamos como sobreviver. Em que situações? Situações concretas da vida, né? Situações profissionais, trabalho, realização, por exemplo, a construção de uma casa, trabalhos concretos no dia a dia, não é? Trabalho de engenharia, a construção de determinadas coisas, o trabalho em si, né? A luta contra o câncer, né? O trabalho contra algumas doenças, vacina, interessantíssimo, importantíssimo. E essa é uma frente que precisa de luta. Mas quando nos referimos às doenças mentais, emocionais, medo, sonho, felicidade, essas coisas do plano das emoções, nós entendemos, e a psicologia tem entendido, que quanto mais você luta, corre atrás dessas coisas, mais elas se afastam de você, ok? Então, contra as coisas emocionais, não há muito como lutar. Uma hora vou falar com vocês a respeito disso, sobre o filme O Exorcista, The Exorcist, que foi lançado nos Estados Unidos em 26 de janeiro de 1973. Mas vou te adiantar uma coisa. Eu percebi, estudando muito bem aquele filme, um filme horroroso, mas que eu assisti várias vezes para entender bem a metáfora do filme. Eu percebi que o que faz o demônio existir é exatamente a presença do exorcista. O exorcista cria o demônio, né? Eu fiz um livro chamado A História do Diabo, onde eu reflito muito sobre essas coisas, né? Da luta contra o diabo como sendo uma construção, uma forma de construção desse próprio diabo. Finalmente, desejo enfatizar algo que eu tenho dito sempre e que é objeto de um livro que eu estou tentando terminar, concluindo, o fato de que todas as coisas acontecem sempre, sempre mesmo para o bem, né? Não existe nada nesse mundo que não aconteça para nos ajudar, por razões muito claras. Por exemplo, o pagamento das contas dos nossos ancestrais, as lealdades invisíveis e todas essas coisas. Então, muito cuidado com o olhar, porque o olhar é usado para manter e para criar aquilo que a gente pensa que está tentando evitar, tá? A criança, às vezes, tem um comportamento ruim, ela usa a atenção que a gente dá para ela como reforço para a construção e manutenção desse determinado comportamento. Era isso por hoje, para o vídeo não ficar muito longo. Eu sou José Carlos Vitor Gomes, eu sou psicoterapeuta, filósofo e escritor. Adoro o que faço e estou aqui à disposição para quem quiser se beneficiar do meu trabalho. Muito obrigado.